Olá! Hoje, educação antirracista será a abordagem desse programa. Até porque, recentemente, Uberaba foi inserida numa rede nacional de cidades antirracistas. Aliás, já fui informada que é a primeira cidade mineira a estar nessa rede. Para falar sobre isso aqui, nossos convidados do programa, tá a Maria Badia da Cruz, que é presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial em Uberaba, e o Reginaldo Peixinho, que é coordenador de políticas de igualdade racial também do município de Uberaba. Está aqui o documento e a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é sobre o pacto, que vocês assinaram, participaram deste evento, que se chama Pacto de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, Rede de Cidades Antirracista. Quero dizer também que é uma alegria recebê-los novamente. Nós já fizemos várias entrevistas juntos, E é super bacana porque eles sempre têm fato novo. Pela atuação nessa causa, sempre tem novidades para a gente trazer aqui e compartilhar com vocês. Então sejam muito bem-vindos, o Peixinho, viu, Maria Badia? E vamos já falar sobre isso. Como foi a assinatura desse pacto? Como que Uberaba faz parte dessa rede? Uberaba faz parte dessa rede porque a prefeita Elisa, no seu plano de governo, já tem como pauta Uberaba uma cidade antirracista. E assim que ela recebeu o convite, ela já enviou até os Estados Unidos uma equipe para estar lá sabendo o que era o pacto, qual o impacto que esse pacto traria para Uberaba. E assim que ela percebeu que não tinha nada mais do que o que ela já tinha no desejo de governo, de fazer uma cidade que fosse aberta para a diversidade em todos os seus traços, principalmente no traço racial. Porque a gente sabe que nós temos poucos anos, 300 anos é muito pouco, para a gente falar que nós acabamos com as questões escravagistas em nosso país. Então, e 135 anos de abolição é muito pouco para a gente conquistar, mudar paradigmas. Então, por isso, ela traz para Uberaba essa questão da gente estar assinando esse pacto com o intuito de que, primeiramente, por meio da governança da educação, nós tenhamos condição de trazer uma outra perspectiva para todos, porque só pratica racismo quem não tem conhecimento, porque ele é um crime, não é uma doença. Então, eu pratico por quê? Porque eu não tenho conhecimento de que nós somos humanos e, como humano, a nossa diversidade é para nos enriquecer e não para nos enfraquecer. Peixinho, esse pacto ele foi assinado no 8º encontro. E agora vocês já estão organizando um encontro em Uberaba. Sim, muito boa tarde. E a gente vem aqui com uma satisfação muito grande de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, daquilo que a gestão vem desenvolvendo em prol da comunidade, do coletivo, negro de Uberaba. E nós tivemos a oportunidade de estar indo ao Rio de Janeiro, para mais precisamente da cidade de Volta Redonda, para assinar esse pacto, que vem de encontro a todos esses anseios que a Badia acabou de citar, da gestão, de formatarmos uma cidade antirracista. E a gente acha que nossa oportunidade maior vai ser agora, que a gente vai promover o 9º encontro. Nós fomos escolhidos dentre as cidades, são 75 cidades que já assinaram esse pacto, E nós fomos a primeira mineira, como você já pontuou aí, e estaremos recebendo aqui as cidades, não só as do Pacto, mas também a gente convidou as cidades que fazem parte do Triângulo Sul e da Anvale para participarem, porque não para talvez a adesão dessas cidades também, porque Uberaba se torna referência também, nessa particularidade da causa racial. Nós aí temos um histórico muito rico, de que até a própria Fundação Palmares partiu a ideia aqui da nossa cidade. No meados dos anos 80, com a comitiva que saiu daqui. Então a gente tem um histórico muito rico e somos referência sim na questão racial, não só aqui na região, mas também nos lugares que a gente frequenta em outros estados. Você, como professora, Maria Badia, você traz uma palavra importante aí, que é a educação. Como que se forma, como que se faz essa educação antirracista? A primeira coisa é que nós temos que ter formação para os nossos professores. Então, nós queremos até colocar que Uberaba tem formação com diferentes parcerias. Nós temos a parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, onde nós temos um curso online para mais de 150 professores, e Uberaba tem um grupo de professores fazendo essa formação. Nós temos na Casa do Educador também várias ações voltadas para essa formação.
E está fresquinho agora, em agosto, a gente está lançando, final de agosto, o nosso grupo de estudo com os professores, com a comunidade em geral que quiserem aderir, para que a gente esteja estudando a pauta da Lei 10.639, com autores diversos, que possam nos fomentar a vontade de práticas antirracistas. Porque não basta a escola falar que vai ser antirracista. Primeiro, no seu plano, no seu projeto político-pedagógico, é necessário que a gestão traga esta pauta como primeira pauta de trabalho. Primeiro, a escola vai ser aberta para todos. E depois, aberta para todos é que todos têm o direito de ir e vir e também de contar as suas histórias. Então, a história da comunidade preta, da comunidade indígena, vai ser contada dentro da escola para o seu público-alvo, que são os alunos. A partir daí, a gente começa a fomentar outros paradigmas, porque só conhecendo para você deixar de ter preconceito, só entendendo o que é uma manifestação cultural, um congado, um afoxé, para você não rir, para você não achar que é o que é isso? Que palhaçada é essa? Não. É uma cultura e essa cultura, em todo o seu percurso, conta a história da comunidade negra no Brasil, em Uberaba, nas suas cantigas. Como que as cidades podem se beneficiar ou se ajudar mutuamente nessa rede, Peixinho? Olha, a rede vem justamente para fortalecer essas questões em todos os segmentos, né? Tanto na educação, que a Badia acabou de colocar, mas na saúde, né? Na questão cultural também, né? Para a gente ter uma diáspora cultural muito envolvente no nosso país. E quando a gente fala da diáspora africana, é onde se quebra esse paradigma, que as pessoas às vezes conhecem a história do povo negro a partir da escravidão e se esquecem que a história vem do berço da humanidade, que veio a ciência, a arquitetura, a matemática, né? Eu costumo brincar muito, se as pessoas, como é que vocês acham que eles levantaram aquelas pirâmides? Muita arquitetura, muita matemática, a medicina, né? Então, é nesse fortalecimento, desse conhecimento entre as cidades, que algumas cidades a gente tem contato, não tem nenhum órgão instaurado que trabalhe as questões raciais diretamente. Então, Uberaba sai na frente dessas questões, que aqui nós temos a coordenadoria, temos o COMPIR, né, o Conselho Municipal, temos os parceiros, a OAB, né, que tem a sua comissão de combate ao antirracista, nós temos a comissão da Câmara Municipal, da própria Câmara Municipal de promoção da igualdade e enfrentamento ao racismo. Então a gente vai se fortalecendo internamente e levando esse fortalecimento para as outras cidades. E tem aí também um trabalho que é um comitê técnico para a saúde. Exatamente. Como é que é? Explica. É o Comitê Técnico da Saúde da População Negra, integral da saúde da população negra. Por que a saúde da população negra? As pessoas às vezes questionam quando a gente cita essa questão. Tem suas particularidades, especificidades. Então, o homem negro é mais propenso a ter um problema de próstata. Nós temos a diabetes mellitus, temos aí a anemia falciforme, nós temos a hipertensão, que são doenças especificamente da raça negra, né, que cometem mais a raça negra. Então a gente quer um olhar diferenciado, tem que ter um olhar diferenciado para essas questões, porque pense alguns anos atrás que muitas pessoas padeciam por falta de uma atenção a essas pequenas colocações, essas doenças que eram doenças no nosso olhar hoje já detectados, mas que no passado não tinham como se detectar. Então, quantas vidas se perderam, né? Então, a gente está aí justamente implantando isso, que acho que é um passo, um ganho muito grande para a nossa coletividade. E como que esse comitê vai atuar? Vai mapear? Na verdade, esse é um grupo da sociedade, médicos, professores, estudantes, técnicos, que vão mapear no seu trabalho do dia a dia como que está a população negra na questão de saúde. E ao fazer o mapeamento, vamos construir políticas públicas que possam favorecer essa comunidade. Porque nós temos também muitas crianças atípicas negras que ficam em casa, porque a mãe acha que vai ser maltratada. Não. Então, com esse mapeamento, nós vamos
melhorar o atendimento, né? A proposta é essa, atendendo ao Estatuto da Igualdade Racial, que coloca essa necessidade, e também nós tivemos muito enfrentamento durante a gravidez da mulher negra, porque acha que a mulher negra é forte. Então, durante o tratamento, às vezes fala assim, não, deixa ela esperar um pouquinho que ela suporta. E com isso a gente teve alguns óbitos e algumas crianças nascendo com algumas sequelas. Então, por isso que é necessário esse trabalho. Em rede, né? Essa ideia de que a mulher negra suporta mais a dor, mais até no parto, é mais mais resistente à dor. É isso que o comitê vai trabalhar. Também vai trabalhar, porque o que a gente percebe? Que a mulher negra foi tão acostumada a atender e a suportar a sua dor, que às vezes nem ela mesma entende que ela está em risco. Além disso, também a saúde mental, que é de suma importância trabalhar isso, porque cada fato, por exemplo, que a gente está falando da questão racial, uma pessoa que sofre uma questão de racismo, um preconceito, uma criança, por exemplo, ela vai carregar isso por longo tempo, mas se ela não tiver uma atenção devida, ela vai se tornar um trauma tão grande, né? E isso a gente entra na questão da mulher, as violências que a mulher negra sofre, ela é tratada até às vezes como um objeto, a sensualidade da mulher negra, mas esquece que ali é um corpo que fala, é um corpo que sente, um corpo que pensa, né? Então a gente tem toda essa preocupação com essa totalidade de coisas que envolvem. Esse mapeamento, ele tem a ver com o monitoramento dos dados referentes às tratativas étnico-raciais para a ocupação de todos os espaços, ou é um assunto distinto? Não, tem a ver, porque na verdade é um censo, esse monitoramento é um censo individual da cidade, que a cidade vai pegar em todas as suas áreas, por isso que são assistentes social, a doutora Zilda é uma assistente social que está mexendo, a Vânia Guarato, que é responsável, a técnica, né, por essas questões, porque a gente quer perceber, porque escutando o usuário, a gente tem condição, com a sensibilidade de quem está ouvindo, de produzir políticas realmente necessárias. Porque às vezes a gente pensa que é o que é necessário. Não, a gente tem que ouvir, né? Aquele usuário que está indo ali no CRAS, que está indo nos hospitais, então vão ser ouvidos e através dessa escuta nós vamos, porque quando a Elisa colocou Uberaba uma cidade antirracista, muita gente olhava para ela, uma mulher loira, criticou, branquinha, e ficava rindo. Só que as pessoas não entendem que a questão racial não é um desafio apenas para o negro, é também para o branco, porque todo mundo sofre com a dor que o outro sente. Então falta muita sensibilidade das pessoas nos tratos dessas questões, porque muito do que nós não conseguimos é pela agressividade que as coisas são tratadas. E as coisas têm que ser tratadas com responsabilidade e sensibilidade. E não usar das causas, por exemplo, nós tivemos um desafio de um espaço cultural estar com algumas bananas ali. A gente não tem que banalizar aquela questão, nós temos que enxergar como atitude racista, sim, mas a gente tem que também fazer a verificação. Será que houve mesmo essa intenção? Ou será que foi outra coisa que aconteceu? Então a gente tem que saber para a gente fazer as tratativas necessárias. E não a gente levantar questões que às vezes possam até ferir muito mais do que curar. Então por isso que a gente, nessa questão, a gente usa o poder de fala aqui para estar falando, que a gente vai observar as câmaras, a gente vai ao Ministério Público e a gente vai fazer políticas necessárias para isso. E o pacto traz várias questões que vão estar nos ajudando a monitorar, como também esse monitoramento, porque se está acontecendo isso, quem fez está com algum distúrbio. Cometendo então, ele tem um crime. Que ser tratado. Cometendo um crime. E o pacto também, só complementando o que a Badia está falando, ele traz aí 24 iniciativas que todas as cidades que assinam esse pacto têm que cumprir. E dessas 24, 15 a gente já está em tratativa e as outras a gente já começou também a caminhar. Então, a gente realmente está avançando, né? As pessoas às vezes não mensuram a questão de fazer um censo, que a gente acabou de falar. Mas isso são etapas que têm que ser comedidas com tempo e planejadas, né? Porque supor que são 56%, aí você dividir isso numa caneta ou numa calculadora, é muito simples. Mas você uma pesquisa, isso, uma pesquisa, saber onde estão os nossos aportados profissionalmente, quantos negros estão ocupando cargos eletivos,
quantos negros estão ocupando cargos de chefia, os nossos alunos das escolas municipais e estaduais, quantos são? Peixinho, essas ações que vocês estão desenvolvendo estão relacionadas com o que foi definido ano passado na conferência que aconteceu em Uberaba? Exatamente, na 5ª conferência, né, que teve a participação da sociedade civil, né, nós tivemos aí vários eixos, né? 4 eixos. 4 eixos aí com a participação efetiva de todas as áreas, educação, saúde, tivemos aí a área cultural, né? Então a gente abrangeu todas as áreas. Então, o que foi formatado teve a participação de todos, né? A gente não tirou nada da cabeça e está colocando, não. E uma grata satisfação, nós temos agora implantado em Uberaba o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, né, Vadir? Foram 300 pessoas participando da conferência e essas 300 pessoas se dividiram em 4 eixos e nesses eixos eles pontuaram o que eles acreditavam que fosse necessário para que a cidade de Uberaba avançasse nas questões étnicos raciais, na questão de fortalecimento da igualdade de direito para todos. Peixinho, amparando aí na terminologia sua, né, que é formatação, e existe aí a formatação de um edital para premiação de manifestações culturais? Isso, justamente, veio de encontro à questão da manifestação de 13 de maio, né? Desse ano, nós pudemos aí ter a satisfação de estar premiando os grupos que fazem a manifestação acontecer, do Congado, Vilões, Afoxés, né, que participaram com uma premiação aí de R$3.000 para cada grupo, para que eles pudessem assim fazer a manutenção, para que possam sair com o fitão, né, os festeiros, toda a organização nessa relação de transporte, que era a maior dificuldade que a gente encontrou no ano de 2022. Então, no ano de 2023, né, a Fundação Cultural veio de encontro, a gente, várias cabeças pensantes, com o PIR, coordenadoria, o presidente Cássio Facuri, né, a equipe. Prefeita Elisa, nessa solução dessa demanda, né, e a gente, assim, teve um 13 de maio lindo, maravilhoso, né, e de volta às raízes, que foi aqui na Catedral, né, esse ano, né, então a gente está aí muito feliz em poder fazer essa tratativa, trazer as nossas manifestações de volta às suas origens. Teve uma entrevista nossa aqui no programa Movimento que nós falamos sobre o terreiro legal, mas de lá para cá, o que já avançou nessa área? Avançou muito. Primeiro nós temos uma cartilha, né, para que a gente vai estar fazendo o lançamento e cada pessoa das manifestações religiosas africanas vão receber para eles entenderem o que é a tratativa. O Peixinho faz a escrituração. Hoje são mais de 75 terreiros que já foram buscar esse aporte. A gente tem uma fila aí dessa demanda, porque a gente dá, na realidade, dá o primeiro passo. A gente vem a criação do estatuto, a assembleia, da ata, né, de assembleia, e dá todo o caminho para que depois, após isso, não tem custo nenhum para os terreiros. Após essa entrega dessa documentação, eles partem para o cartório. Esses custos já são por conta de cada terreiro, né? Ô, Peixinho, amplia um pouco mais o que é um terreiro. Terreiro é um espaço cultural, um aquilombamento de pessoas que prezam ali a ancestralidade, que cultuam o invisível para muitos, né? Mas com todo o afinco, toda a fé necessária para que, quando você tem fé, como isso é fato, a fé move montanhas, e sua fé pode te mover, independente da sua religião, né, do seu credo, mas quando a tratativa é um espaço que fomenta ali aquela manifestação, a gente preza muito a questão até do respeito, né, de cada lugar, de cada espaço desse. Então, a gente tem falado muito, tem tido a felicidade de estar sempre com as pessoas, com os babás, orixás, com as iarorixás, os mais velhos, né? De estar com eles e sentir essa necessidade que a gente disse para eles bem no início. A questão documental é muito importante para que eles possam também, como espaço cultural, participar de editais, fazerem parcerias, né, público-privada. Muitos desenvolvem trabalhos sociais, mas sem aporte municipal, estadual, federal, porque não tem documentação necessária que possam participar. Então é muito importante que essa documentação esteja plena. E os terreiros, Adia, eles são essencialmente ocupados ou é um território de negros e pardos? Não, é um território diverso.
Você pode ir em alguns terreiros em que você vai encontrar a branquitude como o maior número. Porque o que é um terreiro? O terreiro, ali nós estamos cultuando a nossa fé, mas nós estamos recebendo também aquelas pessoas que necessitam de um tratamento para além do material. Precisam de um tratamento espiritual. Então, ali as entidades fazem um trabalho de cura e também fazem um trabalho de reencontro daquela pessoa que se encontra fragilizada com a sociedade. Porque ali, como um grande quilombo urbano, nós temos a manifestação religiosa integrada com a humanização do ser. É um espaço de cura. Eu falo que é um quilombo realmente, onde todo que chegar tem o direito de chegar. Nasceu com o povo preto, mas é de todos. Recentemente, agora a gente vai caminhar por um lado aqui de penalidades. Nós estamos quase terminando o programa, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você, Maria Badia, porque recentemente eu ouvi você trazendo um número que a população negra brasileira ocupa aí um índice de 56%, né? Quero saber se isso corresponde também à população uberabense e também já faço a outra pergunta, né, em relação aos crimes, porque a gente vê que, pelos índices, pelos dados que são sempre divulgados, que a população negra é alvo de mais penalidades em relação a crimes. Sim, nós somos mais de 56% da população brasileira, incluindo os pretos e os pardos. E Uberaba também não é diferente. Nós somos também mais de 56% de pessoas pretas e pardas. E, infelizmente, a questão é de criminalidade. Nós encontramos um traço muito grande na população negra. Mas não é que ela só é criminalizada, não. Se acontecer qualquer fato, se um policial, se uma pessoa estiver entrando na rua e uma pessoa negra estiver passando, a pessoa já tem no seu indenário que pode acontecer alguma coisa, que é um criminoso. Quando há uma batida policial, a gente infelizmente ainda encontramos, se estiver eu e você, eles vão fazer aporte à minha pessoa. E às vezes não sou eu a criminosa, mas essa é a aporte à minha pessoa. Por quê? A questão racial brasileira colocou o negro, desde o início da história, como objeto. E como objeto de menor valor. Então, a nossa pigmentação de pele é que chega primeiro antes de chegar quem nós somos. Em qualquer questão. Eu posso falar um exemplo meu mesmo. Eu fui professora, com 15 para 16 anos eu já era professora. Eu consegui chegar a cargo gestor com concurso em escolas. E eu percebia que quando as pessoas entravam no espaço escolar, eu estava sentada na mesa de gestora, as pessoas ainda me perguntavam, eu quero falar com a diretora. Aí eu, muito educadamente, porque eu entendo que isso é um desafio social, então a gente que tem que se apresentar, eu apresentava, sou eu que você deseja, a pessoa muito sem graça, ai desculpa, eu falei assim, não, a gente entende, a gente ia fazendo essa tratativa. Por quê? Nós não estamos acostumados com o negro em espaço de poder. E nós tivemos, por exemplo, no ano passado, o governo Elisa fez até uma propaganda no 20 de novembro, colocando as pessoas negras que estavam em espaços de poder. E nós tínhamos um grupo significativo de pessoas no primeiro escalão. Hoje, se você for olhar, nós não temos, porque às vezes a pessoa não consegue ficar no comando por tanto desrespeito que ela sofre. Então, ela prefere pedir para sair. Aí fala assim, mas o que o governo poderia fazer? Não, o que o governo poderia fazer, ele está fazendo agora. Ele está formando as pessoas para a questão do respeito e mostrando o que é para ser feito. Porque não adianta a gente falar, não agrida, não seja preconceituoso, se a gente não traz uma educação que faz esse trato. Paulo Freire já falava que a educação não mudaria tudo, mas sem ela nada seria mudado. E é isso mesmo. Então, por
por parte da educação é que a gente vai quebrando isso, Marcelo. Eu lembro que da primeira vez que nós estivemos aqui, você ainda colocou assim, é tão difícil a gente perceber isso, porque na minha família eu tenho pessoas que já vieram, eu tenho pessoas também negras no meu sangue, então é tão difícil a gente pensar que pessoas ainda praticam esse racismo e que o crime está com as pessoas negras. Para quem não tem oportunidade de educação, oportunidade social, ontem nós estávamos falando sobre o Pacto para a Primeira Infância e nós estávamos colocando o traço social. Uma criança que vive só com hostilidade, o que ela vai devolver para o mundo? Hostilidade. Então nós temos ainda, infelizmente, grande público da população negra que ainda precisa de receber estímulo, de se reconhecer, de se amar, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa. Não adianta a gente tampar um ponto com a peneira, falar assim que todo mundo, para mim é favorável, mas eu tive uma educação, eu tive uma família bem formada, mas mesmo assim, entre os meus, eu posso encontrar pessoas com desafios, porque eu não sei o que cada um passou. Então, quando a gente fala que uma cidade antirracista é uma cidade que respeita a diversidade, é porque é uma cidade que coloca a diversidade como palco para as conquistas que a gente precisa realizar. Dito feito que nós estamos na política para a conquista do Geoparque, muito bem a Elisa colocou, o Geoparque são as pessoas. Se as pessoas estiverem bem, o Geoparque vai estar bem. Então, se as pessoas estiverem bem, nós não teremos racismo na cidade de Uberaba. É questão pessoal. Eu posso não ter, você pode não ter. Mas o peixinho pode ter, o outro pode ter. Então, a gente tem que trabalhar. E trabalhar a questão de educação. E isso é como plantar tamaras. A gente planta para 100 anos depois a gente colher. Não é de imediato. A gente estão semeando, né? Exatamente. É um trabalho de curto, médio e longo prazo. Talvez nós, na gestão, atualmente, nós estamos gestão, né? Mas que seja gestões próximas, colher tudo isso que a gente está deixando agora, o legado que a gente quer plantar e trabalhar bastante para que ele seja efetivado, cada ação dessa. Então, às vezes, as pessoas que estão de fora têm um olhar que o que está sendo feito? Um pouquinho disso tudo que a gente falou com você aqui, mas que na sua integralidade, na somatória de tudo, se a gente fizer uma retrospectiva do passado não muito distante, nós avançamos bem até agora. E olha, nós estamos aqui com vários documentos nesta área, então eu vou voltar a mostrar para vocês aqui o pacto, e me dá licença aqui, viu? Essa é a cartilha de primeira mão aqui para você. Oh, obrigada! Muito obrigada. É a cartilha educativa, regularização jurídica para os terreiros de 2023, Uberaba Antirracista, vou mostrar já aí a capa, e feito por vocês, né? Reginaldo da Silva, Reginaldo Peixinho, Maria Badia Vieira da Cruz e a Ivanda Vieira da Cruz também. Olha aqui. A Ivanda é de uma comissão da OAB, né? Faz parte. Comissão de Defesa Antirracista. Parceira nossa também nas nossas demandas, nossos desafios aí. E quem quiser fazer contato aqui com os dois, pode procurar a Fundação Cultural ou então vocês nas redes sociais, é isso? Exatamente, racial, né? .pref. Temos aí o Compir, Uberaba, né? Cultura através da fundação também, porque a gente está diretamente ligado, mas o telefone para contato é 3331-9200, né? Ramal 227, né? Aqui na Praça Rui Barbosa, 356. A gente está à disposição para atender a coletividade, a comunidade. A gente sempre preza, desde o início do nosso trabalho desenvolvido, trabalho em unidade, mas sempre solidariedade. Aqui não é a Maria Badia, não é o Peixinho, não tem individualidade. A gente trabalha para que Uberaba realmente se formate uma cidade que combate o racismo nas suas ações, na sua totalidade. Então, a gente deixa aqui bem isso explicitado para a comunidade e a gente está aí trabalhando sim. Para muitos que às vezes pensam que não, nós estamos aí. É só você ver números contra números no argumento. E todo esse material você pode acompanhar nas redes sociais, aqui citada, né, pela Badia, pelo Peixinho. Nós temos também as nossas mídias do Poder Legislativo e a minha colega Karine Miguel está aqui fazendo toda a cobertura também, que vocês podem acompanhar lá, que daqui a pouquinho, se é que já não está, lá no Instagram já está, viu? Sobre essa temática que precisa ter muitas reflexões e também esse processo educativo. E agora podemos deixar só o convite? Sim, por favor. No dia 25 e 26,
né, na UFTM, na parte da manhã, provavelmente na parte da tarde na OAB. Estaremos recebendo todas essas cidades que a gente citou, que assinaram, representantes dessas cidades, que no 9º encontro, que o 8º foi em Volta Redonda, e agora nós vamos ser os anfitriões dessas cidades, né, Vadir? E no dia 25, na parte da manhã, vai ser a reunião direcionada para o pacto do 9º encontro das cidades da rede antirracista, onde nós vamos estar colocando o que nós, enquanto cidades, todas as 75 cidades, buscamos nessa construção. E a gente fica feliz porque nessa construção o que nós buscamos é uma cidade melhor para todos, é um mundo melhor para todos. Então vai ser muito bom quem puder estar presente para entender o que o Compir trabalha, o que o CEPIR trabalha e o que é o plano de uma cidade antirracista da prefeita Elisa. Porque é uma mulher branca que veste a camisa para o combate ao racismo. Até tratando também de que as criações de um órgão mais substancial, né, da questão racial, também já estamos aí nessas tratativas, né, Badia? Da secretaria. Nós temos já a formatação de uma secretaria antirracista em Uberaba. Então a gente está num andamento, só que não adianta só falar que se tem uma secretaria e não se tem os recursos. É o que a prefeita Elisa sempre coloca para nós, porque nós temos a oportunidade de sentar com a Elisa e com o seu governo pelo menos uma vez ao mês. Então a gente faz uma política, não é uma política pessoal, é uma política coletiva de construção de uma outra cidade possível. E isso é feito a várias mãos. Não é a professora Maria Badia, não é o Reginaldo Peixinho, não é só apenas a Fundação Cultural, não. É toda uma rede de secretarias trabalhando para essa transformação. Só que as coisas não acontecem de um dia para a noite. A gente precisa de tempo. Então, a nossa secretaria, que é uma promessa da prefeita, a gente está em estudo, está em andamento, e assim que for possível ser uma secretaria realmente de peso para fazer acontecer, ela vai estar aí. Porque se for também só para falar que se tem uma secretaria, nós não desejamos. Nós desejamos sim que tenha recursos também. E o nosso maior aporte de recursos que a gente fala para a Elisa, que o nosso povo preto precisa, é de saúde e alimentação. Então, uma secretaria, ela vai vir depois que nós tivermos alicerçado saúde e educação para o nosso povo. Bom, encerramos aqui o programa. Gratidão mais uma vez, viu? Por vocês estarem aqui. Acompanhem depois o programa aí no canal YouTube. Agora continua com a nossa programação na TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia e até breve.